Já encontrou? Posso ler o texto? Amém? A minha Bíblia diz assim, ó: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Amém? Deixa os seus olhinhos aí, por favor, que a gente vai orar agora. Querido Deus, em nome de Jesus, papai, eu peço que o Senhor me ajude com a tua presença, querido Espírito Santo, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Papai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor hoje dê para nós um pouquinho mais de fé através do conhecimento da tua palavra. O Senhor possa enviar do céu seus santos anjos de fogo, colocando eles ao nosso redor para nos guardar e proteger. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, ele sempre teve a intenção de deixar para nós um legado, entendeu? De deixar para nós um legado. E ele deixou. E esse legado precisa ser observado com atenção. Muita atenção. Nem todo mundo faz isso. Isso deveria. Então Jesus, ele aqui, a Bíblia diz que observando que estava chegando o final da sua carreira, ele estava próximo já da sua morte, ele faz algo totalmente inusitado. Ele faz algo que ninguém esperava. Jesus faz uma coisa com a qual ninguém estava acostumado. Eu sempre digo que Jesus foi um grande quebrador de paradigmas. Jesus Cristo sempre foi um grande quebrador de regras humanas, né? E ele muitas vezes contrariava aquilo que as pessoas pensavam e achavam, trazendo para todo mundo uma sabedoria de Deus, e não uma sabedoria mundana, humana e maligna. E Jesus traz para nós uma concepção de um novo líder. Eu disse para vocês que o povo judeu tinha no seu coração que o Messias, o Demeshiach, ele viria montado num cavalo branco, como se fosse um Davi, comandando um grande exército, destruindo Roma e todo mundo, e eles achavam que Jesus ia ser um grande guerreiro. Jesus foi um guerreiro, porém não com armas desse mundo. Jesus sempre lutou com as armas do outro mundo, as armas espirituais. E aqui ele traz algo muito especial para você e para mim. E eu quero que você preste bem atenção, porque eu vou te dar algumas características de um verdadeiro líder cristão. Tá bom? Eu vou te dar algumas características. A primeira característica que Jesus mostra aqui é a sua confiança em Deus. Confiança em Deus. Em nenhum momento Jesus achou que, se submetendo, lavando os pés dos seus discípulos, ele seria menor. Ele seria fraco. Ele estaria sujeito a críticas. Ele estaria sujeito a contendas em função da sua atitude. Jesus era o líder de todos, Jesus o Filho de Deus. E ele fazia questão de informar a todos sobre isso, né? E a gente observa aqui Jesus, então, um pouquinho antes da Páscoa, se colocando de uma maneira que para uma outra pessoa seria algo vexatório, né? Você consegue imaginar o presidente de uma empresa vindo, passeando no pátio da sua empresa com seus funcionários, sentando no refeitório com os seus funcionários, comendo a comida que os seus funcionários comem, tomando o suco que os seus funcionários tomam, sentando depois do almoço com os seus funcionários para conversar, para bater um papo, para dar risada,
descendo na hora do café e sentando na mesa no meio dos seus funcionários, dos mais simples. Vocês perceberam? Eu não quero aqui fazer nenhuma comparação, por favor, eu não estou fazendo nem falando de política, mas vocês já perceberam como o presidente Jair Bolsonaro, eu estou falando de líder, como ele se comporta? Que ele, quando ele almoça, todos os seus seguranças, todos almoçam junto com ele. Que quando ele tira férias e todo mundo que está com ele senta na mesa e come junto com ele. Vocês perceberam essas ações? A diferença, por exemplo, do ex-presidente, né, Lula, quando ele viajava, ficava num hotel 5 estrelas. O presidente Jair Bolsonaro, quando viaja, ele fica no quartel do exército junto com todo mundo. Porque isso é o exemplo de um líder. O Lula não é um líder. O Bolsonaro é. Você percebe a diferença. Porque não, você, sendo humilde, você não demonstra fraqueza. Agora, quem é fraco precisa demonstrar poder. Eu estou traçando essa figura de linguagem porque eu quero que você entenda o que eu estou falando. Jesus, ele demonstrou simplicidade. Jesus, ele demonstrou humildade. Jesus, ele humilhou-se. O ato que Jesus teve, a ação de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos, não foi apenas um ato de humildade. Eu queria que você entendesse isso. Jesus, quando vai lavar os pés dos seus discípulos, ele demonstra a sua força. Porque só alguém que realmente é forte, que tem convicção do seu lugar na cadeia de comando, não tem medo de se sentar com seus comandados. Porque ele não tem medo de perder o lugar, irmão. Você entende isso? Ele não tem medo de perder o lugar, porque ele sabe que quem chamou ele foi Deus. E que quem honra o seu ministério é Deus. Então, essa é a diferença de um grande pastor, de um grande líder cristão, com alguém que teve uma oportunidade na vida. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Uma pessoa falou para mim sobre a casa que eu estou construindo. Falou: nossa, pastor, que casa enorme que você está fazendo, que grande, que linda, você deve estar muito orgulhoso. Eu falei: não. Porque uma casa como essa, grande, bonita, eu brinquei até esses dias com a Aldrin tá aqui, né? E eu falei: quando alguém disser que a minha casa é grande, eu vou mandar eles vir na tua casa, porque a tua que é grande, a minha não. Eu brinco sempre com ela sobre isso, né? Entendeu? Eu falei: qualquer pessoa que tenha a sorte de ter uma vida um pouco melhor financeira pode construir uma boa casa. Olha aqui a figura que eu vou traçar para você. Eu quero que você preste atenção. Qualquer pessoa que tenha dinheiro, seja inteligente, não seja inteligente, seja boa, seja má, qualquer pessoa, se ela tiver dinheiro, ela consegue construir uma boa casa. Você concorda comigo? Ela consegue construir uma boa casa. E eu disse para essa pessoa assim: o dia que o trator veio aqui, olha o que eu vou te falar, e começou a limpar o terreno da igreja, e a gente colocou aquela areia de fundo que está no fundo, a gente está colocando areia no fundo, que é o material que a gente tem aqui. Eu entrei descalços lá. Eu estava na beirinha da noite, dobrei os meus joelhos lá no meio da areia, irmão. Sujei meu joelho, minhas pernas, sentei lá no meio. E chorei bastante, sabia? Nossa, chorei bastante, quase me acabei de chorar. O primeiro dia que o trator limpou, que eu pude entrar lá. E chorei de alegria, de satisfação, por aquilo que Deus estava me dando, porque aquilo de fato é importante. Eu quero que você entenda isso. E eu falei para essa pessoa, eu falei: eu não tenho assim, sabe, que, nossa, minha cara. Não. Falei isso para a pessoa. Eu falei: agora, da minha igreja, eu tenho isso no meu coração.
Porque uma casa grande, qualquer pessoa com dinheiro pode construir, meu, fazer uma casa bonita, ele tem grana, ele vai e faz. Isso não é uma coisa extraordinária. Agora, construir uma igreja, que nós vamos fazer de quase 1.400 metros quadrados, para colocar 2.500 pessoas sentadas lá dentro. Isso, sim, não é para qualquer um. Isso, isso aí é só para quem Deus chamou, irmão. Você entendeu a comparação que eu estou fazendo? A casa qualquer um faz. Você tem grana, você vai e faz. Agora, construir uma igreja, irmão. Começar do zero, como nós estamos fazendo. Planejar ela aqui, ó. Pensar aqui, fazer ela descer aqui. Daqui ela sobe aqui de novo. Daqui ela sai para o papel. Do papel ela começa a se materializar. Casa de Deus. Deus me dá a condição de ser o pastor, de construir uma igreja para 2.500 pessoas, nem que não tenha 2.500 pessoas, não interessa. Isso não é qualquer pessoa que pode fazer, porque não é. Você fala, eu vou construir uma igreja aqui para 2.000 pessoas, eu vou alugar. Não, ninguém fez isso, irmão. Ninguém fez isso. Você consegue entender a comparação que eu estou fazendo, a figura de linguagem que eu estou te dando? Uma casa grande, qualquer um que tem dinheiro faz, irmão. Muita gente tem grana, tá e faz. Benção. Agora, uma igreja que vai alcançar milhares de pessoas, já alcança, né? Milhares de pessoas, ganha milhares de almas. Uma piscina para a gente fazer batismo, muito legal. Isso aí, irmão, é coisa para pouquíssimas pessoas. Isso é coisa para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Então a gente precisa aprender, e eu tenho aprendido com Deus, sobre o que é ser um líder espiritual. O que é ser de fato alguém que foi escolhido e chamado por Deus. E eu não tenho o menor problema, irmão, de lavar os pés dos meus irmãos, dos meus discípulos, das minhas ovelhas. Eu não tenho o menor problema de me sentar com todo mundo no chão, porque eu não tenho medo de perder o meu lugar. Eu não tenho medo que alguém roube o meu cajado. Eu não tenho medo, irmão, que alguém pareça mais do que eu. Eu não tenho problema em colocar o pastor Fabiano para pregar, o pastor Vanderlei para pregar, chamar missionário para pregar. Eu não tenho esse tipo de problema, irmão. Pelo contrário, se eu pudesse, eu ficava só sentadinho aqui ó, na cadeira e deixava os irmãos pregando lá. E para mim tá bom, tá bom já, irmão. Porque eu tenho confiança no meu ministério, no chamado que Deus tem para minha vida. E Jesus demonstra isso dentro desse texto, e eu estou te contando isso porque eu quero que você entenda. Eu quero que você pare de ter medo, pare de achar, irmão, que alguém vai roubar o teu lugar, pare de achar que alguém vai roubar teu ministério, pare de achar que alguém vai tomar teu ministério, que alguém vai tomar a tua igreja, que alguém vai tomar a tua família, porque vai aparecer uma pessoa melhor do que você. Jesus demonstra nessa ação, nessa atitude em que ele lava os pés dos seus discípulos. Ele disse, olha, se você quer ser grande, você tem que aprender a ser pequeno. Entendeu? Ser humilde não é andar de carro velho. Ser humilde não é andar de sapato furado. Não. A humildade não está no teu jeito de vestir, a humildade está no teu comportamento. A humildade está nas ações que você toma todos os dias da tua vida. Você pode andar de bicicleta e ser um baita de um arrogante. Você pode estar desempregado e ser um baita de um cretino. Mas quando você tem de fato a confiança de Deus no teu coração, você é um homem, uma mulher maduro espiritualmente falando, você tem consciência do teu lugar, você tem consciência do teu ministério, você tem consciência daquilo que Deus te chamou para fazer, que o garantidor do teu ministério é Jesus Cristo. Eu sempre falei isso, irmão. As pessoas podem comprar um carro igual ao teu, pode usar uma roupa igual à tua, pode fazer uma faculdade igual à tua, mas eles jamais serão você. Jamais. Eles serão você. Eles podem te imitar, irmão.
Eles podem comprar o prédio da sua igreja, eles podem comprar o lugar da sua casa que estava, né, veio, comprou, nossa, eu quero ir para aquele lugar, porque eu quero fazer tudo igualzinho, eu quero ter igualzinho. Mas, irmão, nunca ele vai ser igual a você, sabe por quê? Porque o brilho que Jesus pôs nos teus olhos só existe em você. A unção que Jesus pôs no seu ministério só existe em você. Não foi sorte, irmão. Não foi sorte. Eu tenho consciência do meu ministério. Eu sei que eu não estou aqui porque eu tive sorte. Eu sei que eu estou aqui, eu não foi por sorte, irmão. Você acha que é uma coincidência o pastor Sandro estar aqui hoje? Um culto de quarta-feira à noite no Facebook, falando para 3.400 pessoas. De quarta-feira à noite. Que já falou para 12 mil pessoas de tarde, agora está falando para mais quase 4 mil, para inteirar 16 mil pessoas num culto, num dia. Isso não é pouca coisa, irmão. E eu não estou aqui porque eu tenho sorte, eu não estou aqui porque o pastor Sandro é bonito, eu não estou aqui porque eu sou magro, porque eu não sou nada disso. Eu não estou aqui porque eu sou esperto, eu não estou aqui porque eu tenho uma atitude. Não, irmão, eu estou aqui porque Jesus me trouxe até aqui. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Até que o Espírito Santo tem me inspirado. Até que o Espírito Santo tem me dado cada mensagem, cada palavra, cada revelação. Cada profecia, cada palavra que eu tenho falado, eu tenho esperado que Deus fale comigo, que Deus me mostre, que Deus me dirija, que Deus me direcione. Hoje de tarde, quando eu estava orando antes de fazer a live, o Espírito Santo falou comigo e disse: filho, eu vou te dar um texto e eu quero que você fale desse texto só 2 minutos, não fale mais que 2 minutos. O Espírito Santo me ensina, me cobra o tempo que eu devo falar, o período em que eu devo dizer, a tonalidade da minha voz, o jeito, às vezes até a camisa que eu vou colocar, ele fala, coloca aquela, faz assim. Eu sou dirigido e direcionado pelo Espírito Santo de Deus em quase tudo que eu faço, porque eu tenho meu livre-arbítrio em algumas coisas que eu faço porque eu quero fazer. Na grande maioria das vezes o Espírito Santo está me dirigindo, está falando, está me conduzindo, está me ensinando, está me treinando, está me qualificando, está melhorando a minha linguagem, está melhorando a minha gramática, está melhorando a minha capacidade de absorção de conhecimento, está melhorando a minha vida de uma maneira tão especial que eu posso vir até aqui e falar para você tudo aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Essa é a diferença. Quem me chamou para liderar foi Jesus, não fui eu. Eu não fiz curso de liderança, eu não fiz curso de neuropsicologia, eu não fiz isso, irmão. Não fiz. E quando eu olhei esse texto, eu vejo que Jesus ele criou um novo tipo de líder, o líder servo. Não é o líder escravizador, não é o líder com chicote, não é o líder com a arma na mão, não. O líder servo. O líder que está sempre pronto para servir, o líder que está sempre pronto para ajudar, o líder que está sempre pronto para pôr você nas costas e carregar, mesmo que vá levar pau. A gente sabe que leva. Jesus levou pau do Judas. Judas ferrou Jesus. Ainda assim, Jesus não deixou de ajudar, de fazer tudo por Judas, de dar unção, poder, orar por ele, abençoar ele, chamar ele para o ministério. Jesus sempre fez isso mesmo sabendo quem era Judas. Porque Jesus não tinha medo de competição, Jesus não tinha medo de concorrência, Jesus não tinha medo dos outros, não tinha medo de falar errado, Jesus não tinha medo de errar na concordância verbal, Jesus não tinha medo, irmão. Jesus falava o que precisava ser dito. Jesus se comportava da maneira que ele deveria se comportar e não como as pessoas achavam que Jesus tinha que fazer. Quanta gente, irmão, que manda mensagem para mim dizendo: ah, pastor, o que você está fazendo está errado, você tem que fazer assim. Eu mando mensagem e digo: irmão, se fosse para fazer do seu jeito, quem estaria aqui era você e não eu. Você tem que ter confiança no que você fala. Você acha que eu vou ficar triste porque alguém ligou para mim, mandou uma mensagem e disse que ele não gostou do que eu estou falando, porque eu não estou me comportando adequadamente, que a minha linguagem é chula, que eu falo muita repetição? Eu estou andando, irmão, para todo mundo. Porque Jesus me chamou para ser assim.
Jesus me chamou para fazer dessa maneira e eu não tô nem aí porque as pessoas pensam, irmão. É por isso que eu tô aqui. Porque eu ouço a Deus. Eu ouço o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo era regido, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era levado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz isso. Jesus disse: eu não estou aqui de moto próprio. Ele quis dizer: eu não estou aqui por causa da minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Você entende isso? Jesus foi claro quando ele falou. Então, se Jesus veio no mundo para não fazer a vontade dele, irmão, e sim ele veio para fazer a vontade do seu Pai, quem somos eu e você na ordem do dia para querer viver uma vida segundo o desejo, a vontade do nosso coração? Quem somos nós? Na ordem do dia? Eu te pergunto. Quem somos nós, irmão? Para não concordar com as coisas. Para dizer: ah, Senhor, eu não concordo. Quem é você? Ah, Senhor, mas eu não penso dessa maneira. Quem é você, irmão? Jesus não queria morrer na cruz. Ele não queria. Ele disse: Senhor, afasta de mim esse cálice. Quando ele ora e conversa com Deus, ele está no monte, é quinta-feira de madrugada. A Bíblia diz que ele chora lágrimas de sangue, ele faz uma oração forte. Ele está ali tremendamente triste, chorando, desesperado pelo que ele vai passar. A Bíblia diz que o desespero dele era tão grande que ele chorava lágrimas de sangue. Mas ele disse: Senhor, não faça a minha vontade, faça a sua. E hoje os pastores, os obreiros, os caras que dizem que são mensageiros de Deus hoje, eles querem fazer a vontade deles. Eles querem impor o desejo do coração deles. Eles querem fazer as coisas do jeito deles. Eles querem falar as coisas do jeito que eles acham. Quem é você na ordem do dia, irmão? Quem é você na fila do pão? Quem que você acha que você é? Que você é melhor que Jesus? É isso que você acha? Que você é melhor que Jesus? Que Deus é teu empregado? É isso que você pensa? Porque tem gente que pensa isso. Não, eu não concordo, irmão. Porque Deus é dono do ouro, dono da prata. E Deus vai prosperar. Deus vai, irmão, se Deus quiser, ele vai. Mas se ele quiser, ele não vai. Se ele não quiser, ele não vai. Ué. Ah, mas Deus vai curar você. Não, 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 não. Deus não tem a obrigação de curar você, nem eu, nem ninguém. Ele cura se ele quiser. Se ele não quiser, ele não cura e você morre da doença. Ué. Não foi isso que a gente falou hoje? Em João 11? Quando Lázaro morreu? E o pessoal disse: Jesus, se tu tivesse vindo antes, ele não tinha morrido. Culpando Jesus. Por que você não veio antes? Ele não era teu amigo? As pessoas não entendem a vontade de Deus, não entendem a ação de Deus nas suas próprias vidas. Quanto mais Jesus se fortalecia, mais ele se humilhava. Não é? Mas quem quer aparecer, irmão? Quem quer ser, né, um líder gospel? Os caras já têm até um style, né, irmão? Você dizer que o pastor vem aqui com o cabelo tudo, né? Que nem penteou o cabelo, o pastor às vezes nem toma banho, chega aqui, tá sujo. Tem gente que me critica e fala: nossa, o pastor com tanta gente, e não tá nem aí, desleixado, desorganizado. Irmão, eu sou assim mesmo. A minha prioridade aqui é Jesus, não é a minha aparência. Se você vem aqui por causa da minha aparência, você tá no lugar errado. Eu não me importo. Eu estava atendendo um acidente até agora há pouco, estava resolvendo um problema, cheguei aqui agora, pô, esbaforido. Ou você acha que eu penso: nossa, eu preciso tomar um banho? Não, eu vou atender um acidente, gerou um problema, eu tive que resolver. Eu volto aqui e falo: gente, desculpa aí, eu acabei de entrar aqui, eu estava resolvendo um BO aí agora. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia, não olha para minha aparência aí, vamos aí, tá tudo bem. Não olha pra minha aparência, você não tá aqui pra ver minha aparência. Minha aparência não tá aqui pra falar com você. Quem tá aqui pra falar com você é o Espírito Santo de Deus através da pregação do Evangelho, não da minha aparência, da minha expectativa de aparência. Eu queria que você entendesse isso. E tem gente que acha que a sua aparência é primordial, é primeiro.
né? Você não conseguir arrumar o cabelo, não sai de casa. Ah, mas é a mensagem, não, eu não vou aparecer assim. Você tá pensando que eu sou o quê? Um bicho? Não, eu não vou com essa roupa. Não, se eu não pôr uma roupa nova, eu não vou. Não, se eu não pôr um sapato novo, eu não vou. Hoje, o crente hoje é assim. O pregador, hoje em dia não tem mais mensageiro na igreja, né? Hoje tem conferencista. Hoje tem doutor, teólogo, doutor, isso. Jesus não era assim, mano. Jesus não era assim, não. Jesus era diferente. Jesus não era reconhecido pela sua aparência, talvez por isso o livro de Isaías, capítulo 53, diga que ele não tinha beleza e nem formosura nenhuma, que Jesus era feio. Você vai falar para mim, ai pastor, você está falando isso? A Bíblia diz que é assim. A Bíblia diz que é assim, não é? O irmão disse que não entende por que que eu falo palavrão. Tem gente que não fala palavrão, mas é corrupto, irmão. Tem gente que não fala palavrão, que não xinga, mas é vagabundo, é ladrão, é adúltero. Eu não sou. Eu falo. Eu falo. É um defeito meu. Talvez você não entenda. Tá. Eu não tô aqui para te agradar, eu tô aqui para agradar Jesus. Né? A gente precisa parar com essa casca, crente casca de ferida. Se eu não usar a terminologia linguística que eu uso, muita gente não vai entender o que eu falo. Já tá cheio de doutor aí nas igrejas, né? Matando as ovelhas, matando os profetas, com os seus doutorados, com o seu português polido. E eu não sou assim, irmão. Eu não sou matador de profeta, eu não sou matador de crente. Minha voz é diferente. João Batista era assim também. Ninguém gostava dele porque ele era duro, usava palavras duras. Né? Jesus usava palavras duras. Então eu não tenho esse negócio, irmão, de milindre, de polidez. Eu não sou isso aí. Jesus me chamou diferente. Para ser outra coisa. Então eu quero que você entenda o que a palavra de Deus está falando para você. Não adianta, irmão, você querer ser quem você não é. Você quer ser um líder? Você quer ser um pastor? Você quer ser um pregador do evangelho? Primeira coisa, você deve evidenciar na tua vida segurança psicológica, essencial para um líder. Jesus tinha segurança psicológica. Hoje em dia os pastores se suicidam, irmão. Porque não foi amado, porque foi abandonado, porque foi traído, porque está com depressão. Jesus tinha segurança psicológica. Jesus era macho até debaixo d'água. Jesus era maduro, irmão. Jesus não tinha problema de olhar os cabras nos olhos, irmão, e chamar os caras na chincha. Os caras xingavam ele não tá nem aí, irmão. Tava andando para todo mundo. Quando se tratava de fariseus, de legalistas, eu não estou falando das ovelhinhas, né? Não. Eu estou falando dos religiosos. Era na chicota o negócio, irmão. Não estralava. Então Jesus, ele demonstra para nós, lavando os pés dos seus discípulos, que ele assume o papel de servo e demonstra muito mais do que humildade. Ele demonstra, ele evidencia uma segurança psicológica que é essencial na vida de um líder. Você jamais vai ser um líder se você não tiver segurança, firmeza, autoridade. Não vai ser. Você já pensou você ligar para o pastor Sandro e dizer assim, pastor, eu tô aqui com uma dificuldade, eu preciso que você ore por mim. E o pastor falar, irmão, eu não posso orar por você, irmão, ora por mim, que hoje a minha vida tá uma porcaria. Hoje eu tô um trapo, hoje eu tô um lixo. Você já pensou, irmão? Você ligar pro pastor, ele falar isso para você? Hum?
Você já pensou, irmão? Você chegar na igreja cheio de problema e pedir, pastor, eu preciso que chorando, desesperado, e olhar pro pastor, o pastor tá chorando, tá no canto triste. O que que você tem, pastor? Ah, irmão, eu tô com uma depressão, eu tô lutando com a depressão, porque a minha mulher não olha pra mim, eu tô meio depressivo porque os meus obreiros, eles não me obedecem. Ah, irmão, sai fora, cara. Procurar o caminho de onde você caiu. Hum? Os caras falam que eu sou grosso. Ah, você é um grosso, você é um rinoceronte. Eu sou mesmo, irmão. Eu sou mesmo. Não gostou, irmão? Se dane, é verdade. É verdade, irmão. Já pensou você ir pro exército e ter o capitão da tua companhia? Chegar na hora que o bicho pega, começa a dar tiro, o cara corre e se esconde do teu lado. Ai, socorro, me ajudou, irmão. Que isso? Que é isso? Então Jesus ele demonstrou uma segurança psicológica essencial na vida de um líder, não é? Essencial, irmão. Você quer ter um comandante? O cara tem que ser, o teu comandante, ele tem que ser mais macho que você. Concorda comigo? Mais macho. Você é um cabra macho, eu tô falando no sentido universal da palavra, homem e mulher, né? Você é um cabra macho, você vai, não tem conversa, o teu líder tem que ser mais macho que você. Se é um cara que ora, que jejua, o cara para ser teu líder, ele tem que orar mais, jejuar mais, santificar mais, ter mais poder que você, para ele ser teu líder. Como é que você vai ter um líder e o cara não ora, não jejua? Eu tô fazendo aqui figuras de linguagem, eu sei que você tá entendendo o que eu tô falando. O cara não ora, não jejua, não vive chorando. Tá... Que é isso, irmão? Tô errado no que eu tô falando. Se eu tô errado, você pode falar, pastor, você tá errado, não é isso aí que a Bíblia tá falando. Hum? Agora veja, acompanhe comigo. O estilo de Jesus evidencia um novo tipo de líder. Eu fiz aqui algumas asseverações, alguns comentários que eu quero ler para você. Que eu fiquei um tempão fazendo, eu vou ler, não vou jogar fora. Eu fiquei um tempão fazendo isso aqui. Primeiro, o líder servo. Jesus veio para servir, não para ser servido. Você entendeu? Você foi chamado para Jesus para servir, não é para ser servido. Não, não foi grave, tá tudo bem. Entendeu? Você foi chamado para servir e não para ser servido. Ok? Segunda característica do líder: ele tem que ter segurança pessoal. E eu não estou falando de um segurança armado do lado, né? Igual alguns líderes aí andam. Não, ele tem que ser seguro no que ele fala, no que ele afirma, no que ele sabe, no que ele ensina. Ele tem que ser seguro, tem que passar segurança para você. É isso que o líder tem que passar. O pastor tem que passar segurança. Tem que olhar e dizer, não, isso aí quando precisa, o pau tora, tá junto. Tô junto, então. Você não corre. Tem que passar para você segurança pessoal. Ele sabe, o pastor, o líder, que é de Deus. Ele sabe, ele tem convicção do seu chamado e que seu chamado veio de Deus. Ele não tem dúvida. Ele não tem dúvida nenhuma. Então, quando ele tem qualquer tipo de treta, ele não faz aquela oração, dizendo, Senhor, você tem certeza, Jesus, que você me chamou? Papai, sou eu. Olha, tá difícil, você não quer mandar outra pessoa? Não, o líder não faz isso. O líder, ele tem confiança, ele tem convicção do seu chamado. Ele não fica questionando, ele não fica discutindo toda hora. Deus, mas eu tenho certeza que é para mim fazer isso. Senhor, mas eu acho que não vai dar certo. Não, não. Líder não faz assim. Líder, ele escuta e fala, sim, senhor, estamos juntos. Para morrer ou para viver, vamos para cima. Líder é assim. Líder é assim. Se é para morrer ou se é para viver, estamos abraçados, vamos junto. O líder, que é um homem de Deus, ele descansa
e confia que Deus lhe tem ordenado o que há de vir. Isso aqui está no verso de número 3, está escrito, ó, Jesus, presta atenção no que está escrito, isso é biblicismo, isso é Bíblia, presta atenção, verso de número 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Jesus tinha convicção de que ele era o Filho de Deus, que o Senhor Deus, o seu Pai, lhe havia dado nas suas mãos todas as coisas. Então, para você ser um líder que presta, para você ser um líder cheio de autoridade, cheio de Deus, você tem que ter convicção. Você tem que ter convicção que tudo que Deus falou, ele de fato falou, ele te chamou para ser mais que um vencedor, ele disse para você confiar nele, que ele estaria com você em todos os momentos da tua vida, e você não tem medo. Você é destemido. Você tem que ter convicção. Convicção. Está no verso número 3 do texto que a gente está lendo. Você tem que ter convicção. A gente está em João 13, tá? Nós estamos no verso 13 agora. João 13. Amém? Amém? Tá todo mundo conseguindo acompanhar o raciocínio do pastor aí? Tô indo devagar, tá tranquilo, né? Ok, irmão? Vamos continuar então. O líder que Jesus traz como exemplo para nós é um líder piedoso. E ele não vai ter problema nenhum em ter que se encurvar para ajudar alguém. Jesus demonstra isso no texto. Que não é demérito nenhum para um líder ficar de joelho diante dos seus liderados e lavar os seus pés. Não é demérito nenhum, irmão. Ele tirar os sapatos dos seus liderados, ele lavar os pés dos seus liderados, ele ajudar os seus liderados nas suas dificuldades, nas suas mazelas. Ele não tem problema nem dificuldade nenhuma com isso. Entendeu? Então, o líder piedoso é alguém que se curva para ajudar as outras pessoas. Jesus mostra isso. Jesus cinge-se da toalha, ele joga a toalha no seu ombro. Pega uma bacia e fica de joelhos, se ajoelha para lavar os pés das suas ovelhas. Hoje é o contrário, né? Hoje você vê, tem uma igreja aí que tem um camarada lá e uma camarada que sentam em cima de um trono e fazem as pessoas beijar os seus pés. E para beijar os seus pés tem que pagar R$100 para levar a benção embora. Não é assim? Que as boas ovelhas são aqueles que dão boas ofertas. Que quando o líder faz um pedido na igreja, ele é o primeiro a levantar para dar 5 mil, 10 mil. Esses são levados em conta na igreja. Os líderes hoje são assim. Né? Diferente de Jesus, que se ajoelhava para lavar os pés das suas ovelhas, dos seus discípulos, dos seus pastores, né? Dos seus pastores, porque eles eram os pastores que Jesus Cristo estava treinando para deixar eles tomando conta da igreja. Então Jesus Cristo mostrou para eles: você quer ser grande, primeiro você tem que ser pequeno. Se você não tiver capacidade disso aí, você está com um problema sério. Então o líder piedoso é alguém que se curva para ajudar as outras pessoas. O líder cristão verdadeiro, ele considera os outros melhores que si mesmo. Isso aí é difícil, né? Não é? Ele considera os outros melhores que a si mesmo. Isso chama-se negar-se a si mesmo. E não ficar se auto-exaltando. Né? Tem muita gente por aí que ama o seu umbigo, né? Não é assim? Ama o seu umbigo, adora exaltar as suas qualidades.
mas não consegue ver os seus defeitos. Eu sei que eu tenho muitas qualidades, mas eu também tenho muito defeito. Tá em João 13, irmão, verso 1 em diante. Mas tenho muito defeito. E vocês veem aí, eu falo palavrão, eu fico brabo, eu, né, me altero, às vezes eu não consigo me segurar, porque tem umas coisas que eu não consigo engolir. Eu tenho um monte de defeito. Eu não sou perfeito. Não sou perfeito e nunca vou ser. Deus me ajude para que eu nunca seja perfeito. Porque o dia que você me vê polido e fala, querido, amado, minha flor, irmão, me interna porque eu tô louco. Pode mandar me internar, irmão, porque eu tô louco. Perdi a razão. Você entendeu? Então nós devemos considerar as pessoas sempre melhores do que nós mesmos, sem deixar de ter autoridade, sem deixar de ter o poder que Deus nos deu. Não podemos deixar para trás tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que Deus nos deu. Porém, você tem que ter bom senso. Você tem que ser governado pelo Espírito Santo. Quando possível, ter paz com todos, né? Quando possível. Quando não é possível, a gente pega um pau e vai pro soco aí, mas não vai fazer o quê, né, irmão? Pegamos chicote e saímos dando nas costas de todo mundo, igual Jesus fez. Chutando as mesas, né? Quando não dá, daí o que nós vamos fazer? E eu não sou perfeito. E eu acho que você também não é. Então nós estamos sujeitos ainda ao nosso sangue, né? Então, você tá, eu tô, nós somos igual. Você acha que eu sou melhor que você? Não sou. Não sou. Se você pegar no meu calcanhar de Aquiles, né? Todo mundo tem, irmão. Já me deixa, faz eu pular, já perca a benção já. Né? É remada nas costas. Sandroca. Tá? Outra qualidade do líder cristão. Ele se sacrifica ou sacrifica a sua vida pela vida dos outros. Você seria capaz de dar a sua vida pela vida de alguém? Isso é difícil, né? De alguém que você gosta e que você ama, com certeza, mas de quem você não gosta e quem você não ama? Hum? Seria capaz? Eu não sei se seria. Não sei. Difícil isso. Isso é difícil. Né? Isso aí é difícil. Dar a sua vida pela vida do seu irmão. Talvez numa situação, né? Um campo de batalha, uma guerra. Entendeu? Lutando com o inimigo numa guerra, aí, literal, né? Quem sabe, sim, né? Seremos capazes. Mas numa situação normal, é difícil. Né? Talvez pelos teus filhos, né? Por alguém que você gosta muito, você talvez até. Mas por alguém que você não conhece, por alguém que você nunca viu, por um baita de um pecador, isso é difícil, né? Concorda comigo? Isso é difícil, né? Isso aí é difícil. Que busca servir a ser servida. Isso aí eu já falei um pouco sobre isso, né? Então, nós fomos chamados por Deus para sermos servos e não senhores, né? Tem algumas igrejas aí celulares, por exemplo, que você não consegue conversar com o pastor. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que trabalhava com a Manuela até, e ela estava falando que tinha ido para uma igreja celular, mas que ela tinha maior dificuldade porque ela não conseguia falar com o pastor, estava com um problema e não atendia ela. E não atende. Você só fala com o fulano, só até aqui, você vai dali para lá, você não vai mais. Não conversa. Eu até brinquei com ela, né? Falei, vem para nossa igreja que aqui você fala comigo a hora que você quiser. Bate aqui na minha casa aqui, dá uns gritos, chuta, joga uma pedra na minha janela que você fala comigo. Entendeu? É claro que não são todas, eu não estou generalizando, tá? Mas algumas, sim. A grande maioria, pelo menos as grandes, né? O pastor é um deus lá, né? Ele é um deus, ele tá lá para ser servido, ele não tá lá para servir. A grande maioria das grandes é assim. Talvez algumas pequenas, né? Aí funcione diferente,
né, irmão? Pastor Israel. Pastor Pavão, pastor Israel tá falando, né? Entendeu? E quem já congregou lá sabe que eu tô falando a verdade, né? Eu não tô mentindo. Até uma pessoa estar apta, até uma pessoa estar pronta, escute isso que eu vou te falar, porque eu já vou fazer um comentário para encerrar já. Até uma pessoa estar apta, pronta, para lavar os pés de alguém, para lavar os pés de alguém, ela não estará apta para ser um bom líder cristão. Enquanto você não estiver apto a lavar o pé de alguém, você não estará apto a ser um líder. Enquanto você não entender a missão que Jesus Cristo deu para nós. Enquanto você não entender a missão que você tem, a responsabilidade que você tem, a quantidade de vidas que dependem de você. Que quando você pensa em fazer alguma coisa errada, você não olha e fala, que se dane. Não. Você pensa nas centenas, nas milhares de pessoas que dependem de você e que se você pisar na bola, você derruba todo mundo. Isso é estar disposto a abrir mão da sua vida em função da vida dos outros. Você entende isso que eu estou te falando? Talvez dependam de vocês 10 pessoas, 5, 3, não interessa. São almas, são vidas e elas dependem de você e é tua responsabilidade. É a tua responsabilidade. É uma responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos. As pessoas precisam de você, dependem de você, que é um líder, que tem um povo que te segue, que tem um povo que precisa de você. Então isso sempre, um líder vai levar isso em consideração antes de fazer qualquer coisa errada. Ele não é egoísta, ele não pensa só nele, ele não pensa nos seus sentimentos, na sua satisfação pessoal, no seu prazer pessoal, não. Ele sempre pensa nos outros primeiro. Ele sempre acha que os outros são mais importantes que ele. Esse é um verdadeiro líder cristão. Esse é um verdadeiro líder cristão. Ele coloca a igreja acima das outras coisas. É por isso que eu falei para você. Quando eu fui no lugar onde a gente está começando a construir a nossa igreja, me ajoelhei ali, chorei muito. Porque aquilo ali, irmão, é uma promessa de Deus. De muitos anos. Muitos anos. Foram muitas pedradas, muitas humilhações, muitas coisas que eu ouvi durante toda a minha vida. Muitas vezes o diabo usou a boca das pessoas dizendo que eu não ia prosperar, que eu não ia dar certo, que eu como pastor nunca ia ser nada e nem ninguém. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes, irmão, eu ouvi isso? O diabo falando isso para mim na boca de pessoas que eu conhecia e até gostava. Quantas vezes? Então, quando eu vejo isso se realizando, quando eu vejo Deus transportando isso do mundo espiritual para o mundo físico, a Bíblia diz que nós trazemos à existência as coisas que não existem. Nós trazemos à existência as coisas que não existem através da nossa fé. Agora, viver pela fé não é fácil, mas quando você põe a tua mão na bênção. Eu fico pensando, irmão, quando Abraão pegou Isaac nas suas mãos. Você consegue sentir isso? Quando Abraão viu Isaac começar a andar, você consegue dimensionar isso? Você consegue valorar isso? Isso não tem preço, irmão. Isso não tem preço. Você vê algo que Deus falou para você como promessa, algo pelo que você chorou muitas vezes, que você apanhou muitas vezes, que você foi achincalhado muitas vezes, porque você contou o teu sonho para as pessoas como José contou o seu sonho. Quando Deus disse, você vai ser o governador, você vai ser o cara. E ele contou os seus sonhos. E ele foi achincalhado, lançado na cisterna, vendido como escravo, se ferrou de verde e amarelo, tudo que podiam fazer para ferrar ele, ferraram, porque ninguém acreditava nos sonhos de Deus na vida de José, irmão.
Quando Deus escolheu Davi, os seus irmãos zombaram dele. Até o dia que ele matou Golias. Até o dia que Davi matou Golias. Ali, eles começaram a crer na promessa. Quando Davi matou o Golias, os seus irmãos nunca mais zombaram dele. Quando Davi matou Golias, muitas pessoas olharam e disseram: isso é a unção de Deus na vida dele. Davi vai ser rei de Israel. Você acha que as pessoas não viram isso? Na ação de Deus na vida de Davi. Quando Golias caiu morto, irmão, morto, a Bíblia diz que aquela pedra matou ele. Davi foi para cima dele correndo e gritando. Eu creio que Davi gritava, irmão. Davi gritava como um guerreiro, com a sua adrenalina lá em cima, o seu coração disparado. E ele correu sobre aquele gigante tombado. A Bíblia diz que ele pega a espada do gigante e naquele momento, num ato, talvez impensado, eu não sei, de raiva, ele corta a cabeça do gigante e levanta ela com as suas mãos. Essa atitude de Davi representa algo muito grande e muito forte na nossa vida espiritual. Significa: se o Senhor está comigo, quem estará contra nós? Se o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos, me habilitou, adestrou as minhas mãos para a guerra, quem vai me vencer, irmão? Ninguém. Quando você estiver pronto e preparado para assumir a posição que Deus chamou você, Deus chamou você para essa posição. Mas enquanto você não matar o Golias, que grita diante do teu ministério, e segurar a cabeça dele diante de todo mundo, irmão, você não vai ser um vencedor. E eu vou dizer para você, a igreja que Jesus está me dando hoje, e eu não estou falando da igreja vocês, porque nós somos a igreja, a gente sabe disso. Mas para as pessoas, para o mundo, as pessoas lá fora, os pastores aqui de fora. Essa semana o pastor Fabiano falou comigo, a gente estava conversando, ele disse: pastor, as pessoas não engolem a gente. Eu estava reunido aí com outros pastores e tal, eles respeitam muito você, porque a igreja virtual é muito grande, muito forte, muitos milagres, mas eles não aceitam, eles não engolem. E é aquilo que Deus deu para nós. A igreja que Jesus deu para nós, a igreja física, a construção do templo, é a cabeça do gigante, que vai ser segurada no alto, para que todos vejam, para que todos saibam que quem nos levantou foi Deus, que quem nos chamou foi Deus, que quem nos deu esta igreja virtual é Deus. Isso não é mérito meu, isso não é mérito de ninguém. Por isso eu disse para você a diferença, irmão, entre você construir uma casa e uma igreja como nós estamos iniciando a construção. Eu não estou preocupado, irmão, porque quem vai construir essa igreja é Deus, não sou eu. Quem vai pagar essa construção é Deus, não sou eu. Eu estou preocupado, nem um milímetro. Eu tenho confiança total e plena no Senhor. E Deus está dando isso como um grande troféu, uma grande luz que brilha no meio da escuridão, para mostrar para as pessoas que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus que vai levantar os portões de Jerusalém aqui nessa cidade. Um grande templo. Não porque eu quero, não porque eu estou, não. Porque Deus quis, porque Deus quer, porque Deus determinou para que as pessoas olhem e vejam que quem fala a verdade, quem prega o verdadeiro evangelho, quem não tem medo de falar a verdade, quem não tem medo de levar pedrada por Jesus, quem não tem medo de largar tudo como eu fiz, largar tudo
tudo e sair sem nada, irmão. Para começar tudo de novo, que foi o que eu fiz no meu ministério. Largar tudo. Começar do zero, sem nada, achincalhado, zombado. Mas hoje, honrado por Deus. Hoje, honrado por Deus. A Bíblia diz que há um tempo determinado no céu e na terra para todas as coisas. Tempo de chorar. Mas também vem sobre a nossa vida o tempo de sorrir. O tempo de cantar. Fala no livro de Cantares, eu acho que é no capítulo 3, no verso 5, não tenho bem certeza. Mas eu acho que é lá o capítulo 2, verso 5, não lembro onde é que está escrito. Ele diz: o tempo de cantar chegou. As chuvas cessaram, inverno acabou. Primavera vem brotando, já é tempo de cantar. É tempo de ver a colheita de tudo aquilo que você plantou, as árvores soltando seus brotos, e dos brotos virão as flores, e das flores virão as frutas, e as frutas saciarão a tua fome, a fome e a sede de justiça. Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. E a justiça de Deus vem sobre o crente, sobre o homem de Deus, sobre a mulher de Deus, quando ele crê, quando ele confia, quando ele espera pacientemente no Senhor, até que o Senhor venha para levantar, para exaltar, para abençoar, através das suas próprias mãos. Deus tem nos chamado para sermos diferentes, para fazermos a diferença, para sermos luz no meio da escuridão. Vou orar por você agora. Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada irmão que está comigo hoje. Eu peço, papai, a tua bênção sobre cada um de nós, Senhor. Nós já estamos em mais de 4.000 pessoas no nosso culto. Cada uma delas que está aqui, aqueles que ainda virão e verão, o Senhor possa alcançá-lo, o Senhor possa abençoá-lo, o Senhor possa fortalecê-lo para que ele não pare, para que ele não desista, mas para que ele persevere, para que também chegue na vida deles o tempo de cantar, para que também chegue na vida deles, Senhor, o tempo de dançar, o tempo de se alegrar, o tempo de ver a tua justiça brotar como o sol de manhã cedo, queimando a nossa face, aquecendo o nosso corpo. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero abençoar cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que está comigo agora, que o Senhor possa pôr a tua mão sobre a vida deles, fazendo deles homens e mulheres fortes, centrados no teu evangelho, buscadores, mas imitadores do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres fortes e dispostos a entregar a sua vida pelo Senhor Jesus. Nos abençoa, Senhor, nessa noite com a tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a água que cada um dos meus irmãos tem colocado diante do Senhor, para que eles sejam alcançados segundo a fé que cada um tem pelo seu milagre. Em nome de Jesus, a igreja diz comigo, amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. Agora nós vamos jantar aí, vamos descansar um pouco, que amanhã é outro dia. Amanhã a gente fala mais, tá bom? Um beijo no teu coração. Fique com Jesus. Deus te abençoe. Tenha sonhos proféticos. Tenha sonhos proféticos essa noite. Deus abençoe a tua vida. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.